O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Completou-se o tempo da gravidez de Isabel e ela deu à luz um filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel e alegraram-se com ela. No 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. A mãe, porém, disse: Não, ele vai chamar-se João. Os outros disseram: Não existe nenhum parente teu com esse nome? Então fizeram sinais ao pai, perguntando como ele queria que o menino se chamasse. Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu: João é o seu nome. E todos ficaram admirados. No mesmo instante, a boca de Zacarias se abriu, sua língua se soltou e ele começou a louvar a Deus. Todos os vizinhos ficaram com medo e a notícia espalhou-se por toda a região montanhosa da Judeia. E todos que ouviam a notícia ficavam pensando: o que virá a ser este menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele. E o menino crescia e se fortalecia em espírito. Ele vivia nos lugares desertos, até o dia em que se apresentou publicamente a Israel. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Quando estão sentados, para nós entendermos bem o que significa tudo que foi lido aqui, a profecia de Isaías, a história do nascimento de São João, as graças que rodeiam este nascimento, que estão imbricadas, né? que saem do nascimento, que jorram do nascimento de São João, nós precisamos ter um pressuposto muito interessante. E esse pressuposto quem dá é um bem-aventurado chamado Exíquo, que viveu há muitos anos atrás. Esse Exíquo, ele conta uma coisa interessante. Ele disse, só os santos, né, uma linguagem mística, evidentemente, a gente não pode levar ao pé da letra, porque as palavras falham. Quando a gente diz a respeito da Santíssima Trindade, pobre de nós. Nós, seres humanos, temos que usar palavras para ficar encaixando, para explicar aquilo que é inexplicável. Mas ele dizia que dentro do convívio da Santíssima Trindade, por assim dizer, o Espírito Santo, por assim dizer, estava um pouco triste, vamos dizer assim, com relação a uma linguagem humana, né? Por quê? Porque Deus Pai gerou Deus Filho. E Deus Filho e Deus Pai geraram o Espírito Santo. E o Espírito Santo gerou quem? Ninguém. E os três que são igualmente, são iguais, absolutamente iguais, daí vem algo que no Espírito Santo não está à altura dos outros. Ele, por assim dizer, se colocou fora da altura dos outros dois. E ele queria também gerar alguém. Porque o gerar é algo tão extraordinário, as mães sabem como gerar, traz uma felicidade sem nome, gerar uma criança. Pois bem, o Espírito Santo era estéril em Deus, diz esse beato Exíquo. E quem vai resolver esse problema? Então diz o beato Exíquo que quem resolveu o problema foi Nossa Senhora. Porque Deus, tendo criado Nossa Senhora, Ele a criou de tal maneira que Ele colocou Nossa Senhora em condições de unir-se com o Espírito Santo para gerar a obra-prima das obras-primas de Deus, que é um Deus feito homem, a pessoa de Nosso Senhor Jesus Cristo. A natureza humana de Nosso Senhor Jesus Cristo, o homem, Jesus Cristo o homem, foi gerado pelo Espírito Santo em união com Maria. E aí, por assim dizer, o Espírito Santo se alegrou, porque ele
por assim dizer, nós estamos sempre usando uma palavra falha, né? Se colocou à altura dos outros dois e disse: eu também gerei. Que alegria poder ter um filho. Meu filho, eu te gerei. Tu és meu filho. O Espírito Santo, então, unindo-se a Maria, gerou um Deus feito homem. Então, Jesus é a obra-prima do Espírito Santo. Mas São Luís vai explicar que Jesus Cristo é a cabeça de um corpo místico imenso, que é a Igreja Católica, que é a comunhão daqueles todos os batizados de toda a história. Cada um de nós é uma célula desse corpo, que é o corpo místico. E não ficava bem Nossa Senhora gerar a cabeça e depois não gerar o corpo. Seria uma monstruosidade na ordem da natureza, uma mãe que gera a cabeça e não gera o corpo. Então, Nossa Senhora tinha que gerar também, e portanto ela é mãe da igreja, porque ela gerou todos os membros da igreja em união com o Espírito Santo. E a partir desse momento em que ela gerou Jesus Cristo junto com o Espírito Santo, ela teria a missão de gerar também todos os membros do corpo místico até o fim do mundo. Jesus Cristo foi o primeiro, porque foi a cabeça. Quem foi o segundo? De acordo com a Bíblia, quando Nossa Senhora terminou de conceber o filho no seu ventre, ou seja, ele passou a existir em união com o Espírito Santo. Quando ela terminou de conversar com o anjo, ela foi correndo até a casa de Santa Isabel. Apressadamente, diz a Bíblia. Por que apressadamente? O que Nossa Senhora tinha que fazer na casa de Santa Isabel, que deu a ela tanta pressa assim? Ela chega na casa de Santa Isabel Isabel abre a porta, Nossa Senhora a saúda. E quando Nossa Senhora a saúda, o menino pula no ventre de Santa Isabel. E Santa Isabel disse: o meu filho, ao ouvir a tua voz, o meu filho estremeceu aqui dentro do meu ventre. Por que Nossa Senhora foi com tanta pressa e por que o São João estava tão alegre nesse dia? Por que ele pulou de alegria? Porque ele tinha sido escolhido para ser o primeiro filho que Nossa Senhora gerou com o Espírito Santo depois de Jesus Cristo. Então, na imensa fila de todos aqueles filhos que surgiriam depois, gerados por Nossa Senhora com o Espírito Santo, São João era o primeiro. Por isso se diz: primeiro, Jesus, e segundo, foi São João Batista. Daí a alegria dele, ele ter sido escolhido ser o primeiro. Ele foi o primeiro a ser gerado por Nossa Senhora com o Espírito Santo. Alguém dirá: mas como é que ele foi batizado se ele estava dentro do seio de Santa Isabel? Como é que ele foi batizado ali? Jesus batizou a ele, foi isso? Santo Tomás de Aquino diz que existem três maneiras de uma pessoa ser batizada. A primeira é com água, né? A segunda é com sangue. Uma pessoa que morreu mate, derramou sangue, batismo de sangue. Foi batizada ali naquele momento. Pela fé, o sangue dela serviu como água, né? Para poder batizá-la. E o batismo de desejo também. A pessoa vai morrer, vai ser executada, ou vai morrer antes de ser batizada. Ela desejava tanto, pode ser que o desejo dela alcance também a graça do batismo. São três, mas aí depois, em outra obra, ele dá um quarto meio da pessoa poder ser batizada. Que meio é este? Ele diz: quando uma pessoa ama, um pagão, ama de todo o coração uma verdade superior a ele, e ele está disposto a dar a vida por essa verdade, nesse momento ele é batizado. Certamente, São João Batista, conhecendo Nossa Senhora por uma graça especial, ele amou tanto e se entregou a ela com tanto fervor, e entregou-se também ao Divino Filho que estava dentro dela com tanto fervor, que nessa hora ele foi batizado. É o batismo do flash, é o batismo da admiração, é o batismo do desejo de servir. Certamente nessa hora ele foi batizado. E São João começa a vida dele, a história dele assim, com um flash por Nossa Senhora. Ele foi o único homem, talvez, que antes de nascer,
já tinha esse fervor por Nossa Senhora. Ele pulou de alegria, ele pulou de devoção, ele pulou de amor só de ouvir a voz de Nossa Senhora. E Nossa Senhora alcança a graça dele ser batizado antes de nascer. Então são muitos os autores que dizem que ele foi limpo do pecado original naquele momento. Ele tinha sido batizado. Ele se tornou um devoto de Nossa Senhora a vida inteira, porque a gratidão que ele tinha era muito grande pelas graças que Nossa Senhora tinha alcançado para ele. E com isso ele se torna um homem, como diz São Luís Maria Grião de Montfort, aqueles que são devotos de Nossa Senhora mesmo, eles se tornam uma imagem viva de Nossa Senhora. Tudo na vida de João Batista era um reflexo fiel da vida, da espiritualidade, da piedade, da santidade de Nossa Senhora. Tudo. A gente vai ver que ele praticou todas as virtudes que Nossa Senhora praticou. Ele foi um exemplo extraordinário. Por exemplo, a humildade de Nossa Senhora. Ela que não queria reconhecer, eis aqui a escrava do Senhor. São João Batista foi o escravo também. Depois de Nossa Senhora, o escravo por excelência. Porque quando quiseram aclamar ele, o Messias, ele disse: não, eu não sou digno nem desamarrar as sandálias do Messias. É preciso que eu diminua e ele cresça. Exemplo de humildade. Depois, ele foi o exemplo de fé. Ele adquiriu a fé viva de Nossa Senhora. A fé de Nossa Senhora estava presente nele. Por quê? Ele tinha tanta fé, mas tanta fé no Cordeiro de Deus, em nosso Senhor Jesus Cristo, que quando ele disse: eis o Cordeiro de Deus, ele disse com tanta fé, que os apóstolos, os discípulos dele, abandonaram a ele e foram seguir Jesus. Eles foram arrastados pela fé, empurrados, quero dizer, pela fé de São João Batista. E por último, São João Batista, a integridade desse homem, o homem que foi o reflexo da severidade de Deus. Ele não tinha meias palavras quando ele pregava. Ele não tinha uma linguagem dúbia. Ele não era um relativista. A palavra dele era, como está escrito aqui, a flecha aguçada nas mãos do Onipotente. Fez da minha língua uma espada afiada. Ele era uma espada afiada. A língua dele era uma espada afiada. Ou seja, ele ganhou de Nossa Senhora a graça de ser íntegro. E a pregação dele era íntegra. Inclusive, os sacerdotes da época, os escribas da época, consideravam ele como um fanático, por causa da rigidez que São João Batista tinha quando pregava, quando vivia. A sua rigidez espantava os falsos profetas, espantava os relativistas da época. Mas a rigidez de São João Batista em nada era contrária à mansidão evangélica. Ele fazia um apostolado, ele era pai, ele era mãe, ele soube conduzir os seus discípulos com bondade, com afeto, para o redil de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, São João Batista hoje nos aparece como o primeiro fervoroso devoto de Nossa Senhora, aquele a quem Nossa Senhora, com o Divino Espírito Santo, iniciou na vida da graça. Vamos pedir a São João Batista que ele nos conceda também essa devoção, esse fervor, esse entusiasmo que ele tinha, essa integridade, esse dom de falar às claras, não esconder, não escamotear, não enfeitar a palavra de Deus para conseguir a amizade do mundo. Porque, como diz São Paulo, quem é amigo do mundo não é amigo de Deus, não é discípulo de Deus. Então vamos pedir a São João Batista que ele consiga para nós esse dom de integridade que Nossa Senhora deu para ele, que ele interceda hoje junto a Nossa Senhora para nos fazer também fervorosos apóstolos e discípulos com a humildade, com a fé e com a integridade que ele deu exemplo em sua época e até os dias de hoje.
porque a igreja canta a memória dele e nós também desejamos cantar e pedir: São João Batista, tenha pena de nós, rogai por nós, fazei com que nós sejamos semelhantes a vós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.